Então, maravilha. Acho que a qualquer momento está começando. Beleza, pessoal. Então, começamos a gravar aí. Deixa eu projetar. Show de bola, tudo certinho. Pessoal, então o tema de hoje, né, é um tema, né, assim, como eu falei no início da aula, né, são temas que são muito de fronteira, né, de estado da arte mesmo, de temas que eu estou desenvolvendo com alunos, de outros que eu ainda quero desenvolver, né? Então, muitos temas aqui, né? A uniformidade da profundidade com que eu vou conseguir falar vai variar bastante, né? Então, as primeiras aulas acho que foram bastante densas em termos de conteúdo, referências, né? A última, inclusive, eu tive que selecionar bem o que botar, porque como era o tema central da minha tese, das minhas últimas publicações, quer dizer, eu tenho uma quantidade, literalmente centenas de referências, né? A minha tese, se eu não me engano, quase bateu aí nas 300 referências, então eu tentei destacar, né? Inclusive trabalhos meus que resumem essas referências, né? Então o nível de profundidade varia, né? Em comparação a essas aulas muito mais densas, a aula de hoje eu tenho certeza que ela vai ser consideravelmente mais curta, né? Porque por vários motivos, né? Primeiro que a quantidade de trabalhos dentro desse tema realmente é quase nenhuma, né? Pesquisas que eu estou desenvolvendo com alunos meus ainda vão sair, vão dar um pouco mais de corpo, de robustez e musculatura para esse tema, né? Para essa pesquisa, a gente espera conseguir achar coisas interessantes e, por enquanto, né, o que eu sei, o que eu pesquisei, o que eu publiquei junto com os alunos nisso é pouco, né? Me inspirei em alguns artigos aqui da literatura para tentar introduzir esse tema e, quem sabe, motivar, né? Quem se empolga aí com sustentabilidade, com economia circular, né? Com gestão de risco em cadeias de suprimentos. Acho que se vocês sobreviveram até essa aula aqui, nossa quinta aula, provavelmente vocês desenvolveram alguma afinidade pelo tema, né? Senão já teriam saído, né? Então, o meu papel aqui é seguir apresentando as interfaces que esse tema pode ter, né? E são todas, na minha visão, extremamente relevantes, né? Você vê, a gente precisa de uma quantidade grande de técnicas, de arcabouços, né? De frameworks que interajam com a parte de sustentabilidade, mais especificamente com economia circular, que a gente vai ver aqui do que se trata, né? E seguindo aquele ponto que a gente vem batendo aqui em todas as aulas, né? A gente tem trade-offs associados também à economia circular, né? Ela também vai ser vetor de alguns riscos, ela vai trazer alguns riscos, né? Por diversos motivos que a gente vai tentar discutir aqui. E, ao mesmo tempo, você conseguir adicionar circularidade a uma supply chain, você consegue também mitigar uma série de outros riscos, tá? Então, gente, aqui tem, acho que se não me engano, uns 15 slides só, né? Adicionado a participação de vocês, acredito que a aula de hoje deva ser um pouquinho mais curta e aí, de resto, complementa com as nossas pesquisas, né? Com o tempo, a aula vai crescendo conforme o conhecimento que a gente for gerando aqui, tá? Então, bom, toda aula eu gosto também de apresentar o calendário, né? E para a gente ver que hoje a gente está passando aí da metade do curso, né? A gente está na aula 5, que é o Sustainable Supply Chain Risk Management, né? Associado à economia circular, tá? Em seguida, né, a aula que vem, fica aqui o recado, né, pessoal? Para essa aula da semana que vem, o que eu sugiro? Façam uma busca, né? Quer dizer, é aquilo que eu estou falando toda a aula, né? Tentem, se possível, já ir começando o trabalho de vocês, tá? Se possível, melhor ainda, né? Seria a super meta da disciplina, né? Tentem basear que o artigo de vocês fique pronto até o dia 10 de maio para vocês conseguirem enviar para a Enegep, né? Agora, para a disciplina, tem mais prazo que isso, tá? Então, a gente provavelmente ainda vai ter o mês de maio todo aí para quem quiser fazer a entrega final, fazer ajustes, orientações, né? E fica uma super meta aí para vocês tentarem mirar o Enegep, porque aí vocês já saem com uma publicação, tá? Dentro dessa questão do Enegep, para vocês me ajudarem a construir a aula que vem,
dentro de um tema que seja afim, né, que seja interessante para vocês, senão não tem problema. O que eu sugiro, pessoal? Façam buscas na Scopus sobre o tema que vocês querem desenvolver na disciplina, ou na dissertação, ou na tese de vocês, e extraiam um arquivo chamado .bib, tá? Essa aula 6, ela já está, inclusive, gravada do ano passado. Então, quer dizer, vocês podem ver como extrair o arquivo .bib, se vocês tiverem dificuldade, tá? E a semana que vem vai ser basicamente o que está ensinado lá nessa aula já gravada, né? Só que atualizando o tema. De repente, a gente pode pegar um tema de vocês e já sai da aula uma pesquisa, gráficos, estatísticas bibliométricas que vocês podem usar já no artigo que vocês querem submeter para a disciplina, tá? Então, nesse sentido, é um diferencial em relação à aula que já está gravada. Em seguida, a gente segue com os outros temas, tá? Então, seria bem bacana se até semana que vem vocês me passassem esse arquivo, porque aí eu faço a aula em cima do trabalho de vocês, né? De algo que já possa servir para um artigo, e vai ser uma aula que eu vou dando várias dicas de artigo, passando um pouquinho da minha experiência de bibliometria, tá? Então, eu acho que vai ser uma aula rica e que pode até ajudar em outras frentes de vocês, tá? Então, pessoal, alguns conceitos iniciais sobre economia circular, né? Vocês vão ver que as referências elas são bem novas, né? Porque é um conceito que realmente está começando a ser ainda solidificado, né? Então a gente tem aí Ghiseline, né? Uma referência de 2016, né? Falando que a economia circular ela vem recebendo mais atenção, né? Em termos de publicações, né? De pesquisa, né? Para justamente a gente tentar mudar esse paradigma produtivo, né? Mudar talvez seja um termo muito forte, né? Porque você tem questões econômicas, questões de emprego, né? Então, quer dizer, muitas vezes você não pode se dar ao luxo de simplesmente, de uma hora para outra, substituir o paradigma produtivo, né? Isso é feito de uma maneira, às vezes, muito lenta, né? Às vezes até muito mais lenta do que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, o que acontece? Os sistemas produtivos hoje em dia, né, os sistemas de consumo, né, pelo que os autores chamam, eles são muito focados naquele conceito de throughput, né, que inclusive é um cerne lá da teoria das restrições, né, o aumento de throughput, né, que seria a saída do sistema, grosso modo, né, e crescimento contínuo, crescimento econômico, crescimento das empresas, né, então, quer dizer, hoje em dia, né, ainda é o paradigma de sistema produtivo que prevalece, né? E os autores estão se começando a ver que só isso não é suficiente, né? Que você tem que também, que esses sistemas produtivos eles têm que gerar crescimento econômico, de emprego, de responsabilidade social e de maneira sustentável, né? De forma que os recursos naturais não acabem ou gerem problemas ambientais que eventualmente se voltem contra a própria humanidade, coisas que a gente já percebe por aí, né? Então, bom, seguindo ali, né? Esse conceito é entendido também como uma maneira, né, um pouquinho do que a gente já falou aqui, de conciliar a performance econômica e ambiental, né? E, ao mesmo tempo, mostrando inovação na maneira de você relacionar os negócios e o meio ambiente. Então, quer dizer, a gente já vê isso acontecendo de várias maneiras, né? Os selos verdes, vira e mexe a gente vê um país ou outro boicotar determinado produto de outro porque não segue determinadas práticas sustentáveis, né? Isso é algo que a gente já vê em larga escala no mundo, né? A gente vê com o advento das redes sociais, né? Campanhas muitas vezes contra determinada empresa que não tem práticas sustentáveis, né? Que geram, enfim, brutalidade animal, coisas desse tipo. Então, são as mudanças que estão começando a ser provocadas no mundo, né? Então, quer dizer, se o ambiente de negócio, de crescimento, de geração de receita, não fosse ainda complexo o suficiente por tudo aquilo que a gente viu, que começou a ser inserido, né, lá durante o toyotismo, né, que é o sortimento de produtos, variedade, depois com a internet, né,
globalização, a gente começou a ter acesso a padrões de consumo de todo mundo, então isso naturalmente vai deixando os clientes mais exigentes, né? Agora você tem um outro elemento dentro dessa equação, que é a questão ambiental. Ou seja, você tem que atingir a todos esses KPIs, excelente qualidade, excelente prazo, excelente custo, né, com práticas sustentáveis de responsabilidade social, tudo isso, né, tem que de alguma maneira balancear todos estes critérios, né, de forma a cumprir esses objetivos. Então, quer dizer, eu falei pausadamente quando eu cheguei em critérios, né, porque inclusive técnicas multicritérios vêm sendo usadas em larga escala em artigos de problemas relacionados à sustentabilidade. Tá? Então, inclusive, um dos artigos que compõe essa aula de hoje é um artigo que usa uma combinação de métodos multicritério para você conseguir desenhar um sistema de cadeia de suprimentos, de supply chain, de negócio, que considere todos esses critérios, né? Ambiental, econômico, social e por aí vai. Bom, Begg e outros, né, ali de 2018, eles seguem a nossa discussão, né, considerando que a economia circular é um sistema que aplica, né, princípios de manufatura e práticas de manufatura sustentável. Tá? Então a gente já tem aí a palavrinha sustentável entrando nessas definições um pouco mais acadêmicas. Tá? Entretanto, a economia circular ela pode ser alcançada, né, através de um long-lasting design, né? Quer dizer, um design de longa duração, de longo prazo, né? Pensando no longo prazo, na consistência, né? Levando em conta alguns critérios como manutenção, reparo, reuso, remanufatura, né? Refurbishing, né? Agora me foge um pouco aqui precisamente a tradução, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com remanufaturar também, reciclar, tá? E esse autor, ou autora, Geisdorfer, né, não sei se eu estou pronunciando correto, é um dos autores mais, digamos assim, prolíficos em termos de publicação dessa área. Tá? Quem for fazer uma pesquisa na área vai ver que essa é uma das referências que mais aparece em nuvens de palavras, em grafos de cocitação, né? Então, aproveitando o jabá aqui, quem não conhece nenhuma dessas palavras, né? Nuvem de palavra, grafo de cocitação, mais um motivo para estar aí a aula que vem, que eu vou ensinar a fazer tudo isso de uma maneira muito fácil, muito tranquila, né? Eu, assim, depois que no doutorado eu comecei a trabalhar com bibliometria, eu realmente fiquei muito fã dessa metodologia e trabalho com todos os alunos, né? Porque ela te ajuda a tirar uma foto inicial, né? Principalmente se é uma linha de pesquisa que você é inexperiente, que você está começando agora, né? Ela te ajuda muito bem a ter aquela primeira foto da linha de pesquisa, né? Saber quem são os principais autores, os papers mais citados na área, as revistas que mais publicam aquele tema, né? Isso vale de duas maneiras, ou para você ver... fazer uma busca mais direcionada nas revistas, ou até mesmo para você saber onde publicar o seu artigo, né? Então, a bibliometria realmente, hoje, eu vou ser bem sincero, eu não sei como começar uma pesquisa sem fazer um mínimo estudo bibliométrico antes, né? Me ajuda a tatear, saber onde eu estou pisando, né, naquela linha de pesquisa, beleza? Então, seguindo aqui, né, continuando os nossos conceitos, né? A economia circular ela também é associada com o desenvolvimento, né, de Waste and Resource Management. Né? Então, quer dizer, o desenvolvimento, né, do gerenciamento de recursos, né, e, no caso, resíduos. Né? O waste aqui está muito mais para significado, o contexto está muito mais para resíduo do que pode ser desperdício também. Né? Se você pensar como a gente está lidando com sustentabilidade, né? Até que o desperdício poderia também entrar, né? O waste ele é uma palavrinha que sempre fica um pouco ambígua aí no inglês, né? Mas aqui no contexto ambiental eu ainda arriscaria que ele está dizendo muito mais, ele está tendo muito mais a ver com resíduos, né? Aqueles resíduos que vão realmente
ser descartados e muitas vezes geram muito problema ambiental. E aí vão entrar nessa lógica do reparo, do reuso, da remanufatura, né? De você reciclar, tá? Então, quer dizer, e dessa maneira, quer dizer, você consegue até, né? Quer dizer, o desenvolvimento de gerenciamento de resíduos e recursos, né? Você gera de alguma maneira, quer dizer, na verdade o pulo do gato é esse, né? Você conseguir monetizar a sustentabilidade, você conseguir aumentar a produtividade a partir da sustentabilidade, né? Esse provavelmente seria o grande game changer para você passar da sustentabilidade ser aquela coisa, né, que a gente vê em anúncio, né? Como é bonitinho defender o meio ambiente, para ser uma coisa mais direcionada à gestão, né? Você vender de vez a ideia de que, cara, você não vai defender a planta porque você é bonzinha, porque seu modelo de negócio depende disso. Se você quer ter lucro não só hoje, mas também no futuro, você precisa ter práticas sustentáveis, porque senão o mercado todo morre. Né? Imagina se uma determinada fábrica, um conjunto ali de fábricas, né? Enfim, de uma hora para outra, né? Você tira tudo que é lei ambiental e começa a jogar pneu em rio, né? Com todas as leis que já tem de empresas produtoras de pneu terem que se livrar, né? Do passivo ambiental que os pneus geram. Imagina que de uma hora para outra acaba tudo, né? Volta tudo a estaca zero. Pode tacar metal pesado em rio, né? Bagunça, pode tudo, né? Bom, no ritmo produtivo que a gente tem, em muito pouco tempo a gente ia esgotar por completo todos os recursos, né? E não só isso geraria problemas de saúde, doenças, como também você mataria todos os negócios, né? Você matando o mercado consumidor, matando os recursos naturais, você não tem mais negócio, né? Você não tem mais indústria, você não tem mais aquele segmento, né? Então isso é bastante importante, é uma ideia que vem sendo cada vez mais vendida, né? Em cursos que eu assisti sobre essa temática, né? De sustentabilidade. O grande pulo do gato é justamente esse, é vender o conceito como algo que vai te ajudar a desenvolver produtividade, né, maior produtividade dos recursos, o que em última análise aumenta a lucratividade, né? Todo mundo está interessado em que os recursos durem mais e de repente sejam mais baratos, né? E novos modelos de negócio, por que não, também conseguem gerar mais lucro, né? Então, bom, e aí vem algo muito interessante em seguida, né? A economia circular pode ser considerada, né? Pode se tornar uma solução para você balancear essas ambições de crescimento econômico e proteção ambiental, né? Levando em conta uma maior lucratividade, uma maior performance, né? Esse é o grande desafio que se busca aqui na verdade, tá? Pessoal, para não ficar muito corrido, né? E agora que algumas pessoas já devem ter entrado aí, vamos fazer aquela rodada de participação de vocês, né? Como vocês veem esse tema? Se aplica no segmento de vocês? Se não se aplica? Como é que tá? Então vamos lá começar em ordem alfabética. Eu vou chamando aqui. Todo mundo dá algum pequeno, breve pitaco aí sobre o tema. Vamos lá. Camila, começa aí. Abre aí os trabalhos. Oi, boa noite a todo mundo. Para mim é um tema maravilhoso, porque tem tudo a ver com a minha tese, né? A questão da sustentabilidade. E essa questão da economia circular, com certeza, a gente vê cada vez mais publicações em relação a isso, né? Essa preocupação. E eu acho até interessante, né, para acrescentar, embora com referência a tudo isso que já foi falado, que além da questão sustentável, é visto também a questão econômica, né? Porque a gente vê um monopólio, né? Vamos dizer assim, até pela questão, vamos dizer assim, do petróleo em si, né? Tudo é petróleo, enfim. E acaba que o preço, você não tem o que competir, né? E isso para a população também é algo prejudicial. Então, eu acredito que a questão
da sustentabilidade, né, dessa economia circular, agregando os recursos naturais para a produção, além de ajudar na questão ambiental e, consequentemente, na saúde, enfim, ela também vai agregar na economia. Isso ainda não é visto, porque talvez o tempo de payback, né, do investimento, ele tem essa demora, mas eu acredito que seja algo que futuramente vai agregar muito por conta dessa diversidade, né, do que você pode utilizar, e o preço também vai ser bem competitivo. Então, eu acredito, eu consigo enxergar isso. E é isso. Legal, muito bom. Inclusive, eu tenho um amigo meu que está fazendo o doutorado dele na COP, ele está estudando muito sobre impactos sociais, né? E o que acontece? Você tem um trade-off aí também, né? Porque você, dentro desse, digamos assim, é um tripé mesmo, né? Em que você leva em conta o social, o ambiental e o econômico, né? E é um tripé que é muito importante caminhar junto. Porque, por exemplo, né, vamos imaginar, a gente tem vários casos, né, de atividades econômicas que geram muitas vezes problemas para o meio ambiente e às vezes são executadas por uma camada populacional frágil, né, e que depende daquela atividade econômica para sobreviver, né. E você tem vários exemplos, você tem garimpo, você tem pesca, né, que dependendo da maneira que é feita, muitas vezes é ruim para o meio ambiente também, né? Você tem períodos lá, eu não sou biólogo, evidentemente, eu não vou saber me aprofundar, mas você tem períodos que você não pode pescar, né? Porque você tem reprodução dos peixes, né? Enfim. Então, quer dizer, por isso que esse problema ele é um problema multicritério, né? Que não adianta também você resolver, né, entre aspas, a questão ambiental e o que você vai fazer com essa atividade econômica, com esses empregos, com essas pessoas, né? O que elas vão fazer para se sustentar? E aí provavelmente você vai gerar outros, né? Porque aí essas pessoas sem o seu sustento, provavelmente elas vão fazer outras coisas que também vão acabar tendo que poluir mais ainda o meio ambiente, a questão do saneamento básico, né? Então são desafios muito concretos que estão postos, né, para serem resolvidos, né? Então vamos seguindo aí. Carlos, dá seu comentário aí. Vamos lá. Bom, não tem aderência ao meu estudo, mas é um assunto que está em voga, né? Está comum, acredito eu, a todo o meio produtivo, né? Então, como você disse, aquela parte das empresas estarem aderindo a essa ideia, eu até uma vez comentava com os alunos lá do curso que eu dou aula, que tem muitas empresas que aderem não por acreditarem, mas com medo da multa, com medo da imagem, né, com medo de não ser bem vista no meio. Então, entra aquele lado da acreditação. Eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Né? Então, muita empresa não acredita, mas faz porque é necessário. Faz porque as leis estão cada vez mais rígidas, mais duras em cima deles. Né? Quando você falou do impacto social, eu achei interessante que eu lembrei de uma reportagem falando sobre a reciclagem no Brasil, que principalmente as latinhas, é quase 100% de reciclagem. Nós somos um país que mais recicla no mundo, né? Mas por quê? Porque será que a gente é tão fervoroso nisso, ou será porque aqueles que fazem essa reciclagem são pessoas que necessitam desse dinheiro, né, para poder sobreviver, né? Isso aí gerando praticamente uma forma de vida, sobrevida para muita gente, né? Então, isso aí é uma outra coisa que me chamou a atenção, né, na época que eu vi essa reportagem. Mas, assim, no geral, eu acredito que a tendência, né, para o mundo vai ser todos se adequarem de uma forma ou outra, né? Então, por exemplo, na área federal, lembra que o Ministério Público Federal determinou que todos os agentes, todas não só as empresas públicas, mas todos os universidades, quartéis,
ministérios e tudo mais, que fizesse a parte de reciclagem, né? Isso foi uma obrigação, e eu me lembro que isso aí estava dando problema, né? Eu estava em Belém na época que isso ocorreu, né? E eu trabalhava bem dentro do mato mesmo, né? E eu falava, vou reciclar o quê, gente, aqui? Porque já estou no meio do mato. Quero saber se o caminhão da reciclagem vai chegar aqui para vir buscar, né? Que nunca chegou. Eu falei, vou reciclar e fazer o quê com isso? Então, assim, a gente vê até que é um problema, né, que às vezes existem algumas ordens que não digo nem que sejam absurdas, mas que elas não pensam no todo. Elas querem dizer que resolveram, né, que agiram, mas elas não pensam no contexto geral, né? Quem vai fazer, se tem capacidade de fazer, se não tem, né? E isso aí foi o que me chamou a atenção naquela época. Se vão aí 11 anos, né, que isso ocorreu. Então, assim, eu não sei nem hoje como é que está essa situação, mas você passa, vê que tem ali aquele cuidado de separar, né, o papelão, o plástico, não sei o quê. Os plásticos têm aqueles códigos de acordo com a cor, ele já foi mais ou menos reciclado. A gente vê que tem toda uma preocupação, né? E isso aí gera todo como falou, né? Toda uma economia circula nisso aí. Eu lembro que eu estava em Belém, tinha uma empresa trabalhava só com isso, só com reciclagem, né? A entrada da empresa era toda de PET. Ela fez toda a entrada de PET, assim, já para chamar a atenção da reciclagem. Eu achava interessante aquilo ali. Ainda mais sendo em Belém, que as coisas são tanto quanto antagônicas, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Eu acho que é um assunto que ele tende realmente a ter muito corpo, porque a tendência é realmente aumentar, né? Cada vez mais ocorrerem a ação a parte de reciclagem, de ver como vai trabalhar isso, como vai descartar isso, né? Como isso pode virar retornar para a economia, de que forma, né? Então acho que é bem interessante. Legal. Esse exemplo que você deu foi fantástico, né? Acho que volta aquela nossa. Já foi discutido aqui, né? Que na verdade você tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, quer dizer, quando baixa uma lei uniforme, né? Você tem tantas realidades distintas, né? E muitas vezes em alguns lugares simplesmente é inexequível, né? Um tipo de lei. Você tem. Eu sempre acabo sendo até um pouco repetitivo nos exemplos, né? Mas você tem lá para essa área também do norte, né? Enfim, do Pará, você tem estradas que tem épocas do ano que ficam debaixo d'água, né? E aí você não consegue andar com caminhão. Mostra na TV filas de caminhoneiros ali que dormem às vezes uma semana dentro do caminhão esperando aquilo baixar para conseguir seguir viagem. Então, quer dizer, é uma coisa até desumana se você pensar bem, né? E não tem um hotel, não tem banheiro, quer dizer, não tem nada, né? O cara fica ali naquilo, né? Enfim, uma situação quase militar ali, né? Bem análogo, né? Bem complexo, né? Realmente. Então vamos lá, Diogo, você é o próximo aí. Fala um pouquinho aí no mercado de cerveja, trabalha essa questão, como é que é, as garrafas retornáveis, né? Fala um pouquinho aí. Boa noite, pessoal. Beleza? Falar um pouco até umas experiências recentes, né? Eu passei por 3 mercados assim bem distintos em situação a isso. Não falando da economia circular como um todo e também puxando um pouco para o lado da sustentabilidade, de aproveitar os recursos em geral, né? Primeiro, assim, eu lembro que viajando um pouco no tema, né? Mas quando eu passei alguns anos com combustíveis, né? Então, obviamente, tinha muita preocupação, até como vocês falaram muito bem, acho que os grandes problemas que a gente teve lá atrás, problema na época da Exxon, própria Shell em geral, poluição e tudo, então a preocupação da empresa era muito grande, né? Não só temas mais gerais como segurança e tudo, eram muito rígidos, né? Eu via que é uma área de SCMA até muito forte quanto a isso, com esse temor aí, como o Carlos falou bem, em relação a multas e tudo mais. Muito uma visão mais assim pragmática em relação à preocupação com o prejuízo que poderia causar para a empresa. Eu tive um período da minha carreira, né? Eu passei um tempo na L'Oréal, e a L'Oréal, assim, eu acho que aquela empresa é o extremo do extremo, sabe? Em relação a tudo. Assim, acho que
acho que a L'Oréal dispensa comentários do meio acadêmico, né? Eu fiz o mestrado na época quando estudava, como trabalhava na L'Oréal. A L'Oréal sempre era referência nas salas e tudo mais. Muitos acadêmicos fizeram trabalho lá. Então, os prédios da L'Oréal, inclusive, são prédios totalmente, assim, absurdos de caros, mas totalmente autossustentáveis, né? Ganha prêmio todo ano, tanto do centro quanto do fundão. Ganham prêmios como os prédios mais sustentáveis do Rio de Janeiro, todo ano praticamente. Toda a água deles é aproveitável. Por exemplo, do próprio jardim, enfim, é autoaproveitável. A L'Oréal se preocupava até assim, as camisas de eventos da L'Oréal era até engraçada, a camisa que acho que eu tenho até hoje, porque não podia ter nada de algodão. Então, assim, eu quero uma camisa para usar durante 1 hora em um evento. Cara, era 0 algodão, entendeu? Então, assim, eles fecharam uma parceria, por exemplo, para energia solar em tudo da L'Oréal. Assim, o negócio lá era realmente surreal, entendeu? Não só aproveitamento de recursos, embalagens sustentáveis, reaproveitar lixo, enfim, tudo possível, né? Esse mercado de cosméticos, muito também de herança com aquela velho mito, você vai usar cosméticos e animais, né? Acaba que é uma coisa distante, mas acaba se conectando. Então, assim como combustíveis têm o medo de poluir pelas refinarias, o mercado de cosméticos tem essa questão dos animais e isso acaba mudando muito o mindset, enfim, das empresas. E hoje, né, eu estou no mercado de bebidas, é muito assim, o que eu estou vivendo hoje em dia, né? Até como uma informação, no Brasil, o Brasil é um país muito do bar, né? Principalmente Rio de Janeiro, os lugares, é muito do bar, é muito do boteco. Então, para vocês terem uma ideia, não sei se é de conhecimento de todos, né? 60% do consumo de bebidas no Brasil é de bebidas retornáveis, né? Que é o mais caro da linha de produção, né? Que é a garrafa 600 ml ou até o litrão, mas principalmente 600 ml. E com o fechamento... Então, assim, você pega um país que rodava 60% só de retornáveis, que é maravilhoso para as empresas, qualquer empresa de bebidas, assim, o mais caro é o líquido é o mais barato, né? O mais caro é a embalagem. Então, você tem a embalagem que você leva para o bar, o cara consome, você retira aquele casco ali, faz toda a higienização, coloca de novo na rua e vai aproveitando o vidro. 60% do Brasil era isso e hoje 70% do Brasil, com todas as restrições, é long neck e lata, que é descartável. Então, assim, muda totalmente o mercado. O Brasil está passando por uma falta de insumos absurda. Fábricas e fábricas estão começando a ser construídas do zero, inclusive. Inclusive, a minha empresa está construindo uma fábrica em Uberaba justamente para, nem assim para lucrar, é praticamente para se conseguir se sustentar, né? Porque está faltando alumínio no mundo e vidro também, enfim, está faltando muito insumo, muito por isso, né? Essa pegada, acho que eu vejo isso um pouco aplicado no dia a dia. Então, os tempos assim para recursos estão muito sombrios, a necessidade não só de reciclagem, tudo é muito aparente, né? E é aquilo, a minha realidade, que acho que todo mundo imagina, né? O mais caro acaba sendo a embalagem e essa necessidade. Acho que contribuir um pouco aí, que são 3 cenários diferentes enquanto ao tema. Não, fantástico. E é engraçado que para quem é leigo, assim como eu, né, que nunca trabalhei nesse mercado, quer dizer, é uma coisa muito estranha você imaginar que pode faltar latinha, né, de cerveja, né, que é uma coisa tão, enfim, parece tão corriqueiro, né, e a gente não para pensar, né, que essas coisas corriqueiras, elas podem faltar, né, se você tem, e o que o Diogo relatou, inclusive, nossa, você tem um problema de mudança de matriz produtiva absurdo, né, quer dizer, você tem um perfil de consumo que de uma hora para outra muda por completo, né, por questões de restrição, né, de bares, de fechamento, quer dizer, é extremamente complexo, né, lidar com... muito doido isso, Pedro, não, até descortando, concluindo também, é que você tem muita... É que, assim, isso que você falou é interessante, muda ao mesmo tempo que está vendendo é o que menos tem disponível, né? Então, o que você mais vendia, que te dava dinheiro, não está vendendo agora, e você tem o risco de validade, tudo, imagina assim, barris de chopp, imagina quantos barris de chopp já era. E, ao mesmo tempo, consumidor, se a gente, assim, acho que, enfim, quase todo mundo é um pouco cervejeiro, você imaginar, bebo mais em casa agora, você vai comprar o long neck ou
ou você vai comprar long neck ou vai comprar lata. Então, assim, poderia citar aqui umas 10 marcas concorrentes e tudo que você nunca viu lata na vida e que você começa a ver lata. Dá um exemplo, Baden-Baden, que é uma cerveja tradicional, concorrente. Você nunca via lata da Baden-Baden, agora você vê várias latas da Baden-Baden, por exemplo, Eisenbahn, própria Black Princess, enfim, todo mundo surfando a lata. Então, todo mundo quer esse mercado, porque eu estou falando, 70% do mercado agora é isso, você tem problema de insumo. Aí você vê na ponta que aumentando o preço e tudo mais, é bem complexo. Que loucura, caramba. Por exemplo, fantástico. Carlos levantou a mão, vai lá. É que ele falou do chopp, né, que estava sendo descartado. Saiu uma reportagem, foi semana passada, não sei, no Jornal da Band, algum desses jornais, mostrando uma empresa que estava descartando barris e mais barris de chopp porque já tinha passado do prazo e não foi. Não, aquilo ali eu quase chorei, né? Eu falei, gente... Podiam ter distribuído, né? Dado, né? Mas, então, e vem ao encontro aí do que o Diogo estava falando. Que loucura, né? Nossa, caramba, os exemplos são sensacionais, né? Eric, você deve ter mais exemplos aí da Petrobras, comenta um pouquinho aí também. Fala aí, professor, boa noite. Então, o exemplo que eu tenho é do dia a dia que a gente vê nas plataformas, mas acaba nem pensando muito, né? Por exemplo, as plataformas elas ficam no meio do mar e elas têm que ser autossustentáveis, né? Então, a gente não costuma desperdiçar nenhuma forma de energia. Por exemplo, os nossos geradores de energia elétrica, eles acabam gerando calor, né, na saída das turbinas, e esse calor é aproveitado também para aquecer outros equipamentos, aquecer água. Vai aquecer, por exemplo, a água que o pessoal usa para tomar banho à noite. A água do mar que a gente puxa também é a mesma água que vai servir para resfriar os equipamentos. E conforme ela vai passando pelos trechos da tubulação, ela vai esquentando e é um ciclo sempre fechado. A gente não perde praticamente nenhuma energia. A gente, em termos de sustentabilidade, a plataforma ela é bem sustentável da maneira dela. A gente ainda não consegue aplicar nada de energia solar, energia do vento, maré motriz, mas os equipamentos dela sempre reaproveitam as energias dela. E basicamente é isso, não tem muito o que comentar não, professor. Legal, não tem muito que isso. Foram ótimos. Aqui não é a extensão que vocês falam, né? Acho que cada um vai conseguir contribuir ali, trazer um exemplo e tá ótimo, muito bacana. E a minha temática de pesquisa aqui para o mestrado vai ser totalmente voltada para a parte de sustentabilidade com o uso de energia solar. E o projeto ele vai utilizar duas energias, né? A energia solar e a energia do solo. A energia do solo a gente vai usar para resfriar, para como se fosse uma espécie de mini ar-condicionado. E a energia solar a gente vai usar tanto para aquecer e também para geração de energia elétrica, né? Legal, muito bom. São os desafios de fazer as coisas online, né? Vem carro do ovo, carro vendendo. Possível, né? Aqui é bairro tradicional, né? Não é condomínio, então sempre tem essas coisas aí. Daqui a pouco aparece um cachorro latindo também. Não tem jeito, né? Aqui também, às vezes a hora do cachorro aqui do vizinho latir é essa, meu gato começa a miar, mas é um jeito, né? Não tem como. Fernando, e a aviação? Como é que lida? Você tem alguma interface com isso? É novidade? Fala aí um pouquinho. Oi, boa noite, gente. Então, eu posso dar esse exemplo, na verdade, né? Uma coisa bem curiosa. É um assunto que eu nunca me aprofundei muito estudando.
Mas na prática, na aviação, antes da pandemia, alguém teve a ideia de, quando ainda tinha serviço de bordo, que a gente usava aquelas PETs de plástico, né, de refrigerante, de abrir uma PET daquela de água, de garrafa d'água de 1,5 litro, abrir como se fosse uma fenda, assim, na barriga dela, né, e ali a gente depositava todas as tampinhas que iriam para o lixo, e alguém passava e recolhia, a gente deixava dentro do avião, e alguém recolhia isso em algum lugar que até hoje, curiosamente, eu não sei quem e nem como. Eu sei que a gente juntava muitas tampinhas e isso ia, o que diziam, né, que ia trocavam por ração para animais e ajudavam instituições que recebiam isso para promover cadeiras de rodas infantis e tudo mais. E eu achava bem interessante esse tipo de reciclagem. E uma outra vertente aí da reciclagem mais doméstica também, não tão grandiosa aí como todo mundo já citou. Eu estou no condomínio num período e desde sempre eu faço a separação do lixo entre lixo orgânico e lixo não orgânico, né? Não faço plástico, papel e metal, assim, separado, mas eu tento separar o máximo que eu posso dentro do espaço que eu tenho em casa. E aí eu tentei implementar isso no condomínio. E aí eu também colocava mandava comunicado, imagem para as pessoas fazerem a reciclagem das tampinhas também. Coloquei contentor de lixo separado, no orgânico, mas eu percebo que as pessoas têm uma resistência muito grande. Isso é uma coisa tão simples, né? E tirar a tampinha da garrafa e jogar num recipiente lá separado, que não vai dar trabalho nenhum. E eu não sei quem trabalha com isso de uma maneira maior, assim, que tem um alcance maior, se vê também esse tipo de resistência na indústria, de um modo geral, com esse olhar, essa visão da sustentabilidade para a reciclagem, né? É interessante esse assunto porque a gente vê que as grandes empresas, como alguém já citou, acho que foi o Carlos, elas só fazem porque, algumas, né, só fazem porque isso geraria multa se não fizesse. Ou então porque tem algum tipo de incentivo financeiro para fazer, mas não por pensar no todo, né, no meio ambiente e tudo que aquilo pode retornar em benefício para a sociedade, até para a própria empresa, né? Esse é meu olhar, assim, bem, bem básico com relação ao assunto, mas é um assunto muito interessante, que vai produzindo muita coisa boa para a gente. Muito bom. O grande desafio acadêmico, né, no meu modo de ver, né, que nem sou especialista no tema, né, enfim, esse tema ele interage com o meu, né, mas no meu modo de ver, o grande desafio é justamente esse, é você comprovar que isso dá lucro, né, a partir do ponto que você conseguir deixar provado que isso dá lucro, né, e de fato dê, né, não seja uma coisa só de fala, né, porque, gente, sendo bem realista, se ficar nesse discurso de vamos ajudar, vamos não sei o quê, preocupação, infelizmente, né, isso não vai mover, né, o que acaba movendo o mundo é o lucro, né, não tem muito jeito. Então, talvez o grande desafio seja esse, né, você conseguir ver, de uma maneira geral, processos, métodos, né, uma lógica produtiva em que, de fato, você comprove que, olha, sua indústria ela consegue ganhar X, Y, Z a mais se você adotar essas práticas, né? Não vai ser só pelo lado da multa, pelo lado da fiscalização, porque aí se você consegue inserir essa lógica e, de fato, as práticas sustentáveis você comprova que elas aumentam o lucro, cara, aí, na minha maneira de ver, encerrou o problema. Né? Claro, posso estar sendo aqui muito simplista, mas aí as empresas vão buscar esse novo método produtivo que dá mais lucro e que é sustentável. Né? Larissa, viajei muito? Fala aí suas impressões. Não, eu estou aqui quietinha, só pensando, viajando na maionese, né? Eu sou a rainha da viagem. É muito bem-vindo essa viagem. Compartilha aí com a gente. Porque o que acontece? É muito complicado quando a gente vê que a questão da sustentabilidade ela está sempre
trazendo um viés social, né? Porque a sustentabilidade ela sempre vai trabalhar com economia, meio ambiente e social. Mas a gente tem, por definição, a razão de existir de uma empresa é obter lucro. Uhum. Então, acaba que essa questão impositiva, a palavra certa não é impositiva, seria mais regulamentação, né? Essas questões de regulamentação, elas acabam sendo muito necessárias para ter aquele pontapé inicial. Uhum. Mas eu percebo também um problema quando eu digo na prática, pelo seguinte, quando você começou a falar aí, economia circular, esse tema não era muito conhecido para mim, meu primeiro contato foi em 2019, e assim, eu sempre fico pensando que o conceito é maravilhoso, ao invés de descartar, eu vou reutilizar. Só que aí já começa, o conceito inicial é economia circular. Mas aí eu já preciso agregar esse conceito, análise do ciclo de vida e a análise do ciclo de vida. Porque se eu vou reaproveitar o produto, reciclar, reutilizar, né, um monte de que eles colocam aí dentro desse conceito, eu preciso entender em qual ponto da vida do meu produto isso vai acontecer. Aí já coloquei junto a questão do ciclo de vida. E coloco junto logística reversa. Porque esse produto não vai sair voando, milagrosamente. Então, eu vejo que, além da questão da regulamentação como um pontapé inicial, quando eu analiso aí o meu tema, que é relacionado à logística mesmo, de transporte de carga, e eu vejo essa questão da substituição de energia, né? Eu paro de usar um combustível fóssil e tento inserir veículos híbridos elétricos, e aí eu volto no primeiro, aí eu continuo o problema. Agora eu não uso petróleo, agora eu uso bateria, joia. A bateria é feita de quê? De metal nobre. Como que é essa disponibilidade de metal? É complicado. Aí envolve questões políticas, não só geográficas, mas envolve muita política. Então, além da regulamentação, eu vejo que o próprio sistema vai empurrar para a economia circular. Vai chegar num ponto que você vai simplesmente ser jogado para dentro disso, porque eu tenho uma escassez de matéria-prima, eu preciso da continuidade na minha produção, e aí entra o bônus, né? Se eu reaproveito o material, eu diminuo uma poluição. Mas o que eu quero dizer é que, de um simples conceito, vira uma bola de neve. Porque se eu preciso da logística reversa, eu preciso de uma estrutura para isso, né? Eu falei aqui agora, não vai aparecer miraculosamente de um lugar para o outro. Então, eu tenho que pensar numa estrutura de coleta, numa estrutura de transporte mesmo, de deslocamento. Então, eu incluo o custo. E aí a gente volta para o início do meu discurso. A razão de existir da empresa é o lucro. Se eu aumento o custo, eu preciso, ou eu vou aceitar conviver com uma margem de lucro menor, ou eu vou manter essa margem de lucro e repassar para o meu cliente. E aí, de certa forma, repassando para o cliente, em algum momento eu posso ferir a esfera social de novo, porque existe uma desigualdade econômica. Então, eu estou tipo com aquela cobertinha peleja, tem hora que eu tampo o pé, tem hora que eu tampo a cabeça. Porque o meu objetivo é gerar distribuição de renda, sustentabilidade, né? Os próprios ODS da ONU. Distribuição igualitária de renda, produção limpa, energia limpa, renovável, etc. e tal. Mas eu sempre volto no mesmo ponto. Então, é isso que eu fico imaginando, porque na academia a gente é muito conduzido a pensar o que a pesquisa diz. O que o livro diz? Bom, a gente nem precisa dizer o porquê que a sustentabilidade é importante. Mas e na prática? O quão prático isso é? Sabe? Porque toda vez que eu penso numa forma de poluir menos o meio ambiente, vamos falar de modo geral, eu estou falando de uma tecnologia. E essa tecnologia tem um custo. Então, para que eu faça, por exemplo,
eu tenho um caminhão e ele faz o transporte da carga, então eu preciso reduzir a emissão de gás de efeito estufa e poluentes atmosféricos, então meu primeiro ponto é reduzir o consumo de combustível ou trocar a fonte de energia. Então eu posso usar um sistema de telemetria, eu posso usar treinamento, mudar a estrutura, como é que fala? Tipo a carenagem do caminhão. São mudanças simples, mas todas elas têm a necessidade de um investimento tecnológico. Essa na questão do caminhão, aí, da cabine do caminhão, é o que gasta menos tecnologia. Mas tudo está relacionado a software, tudo está relacionado a um treinamento, a uma mudança de tecnologia, seja operacional, de gestão, ou seja, uma tecnologia mesmo mais aplicada na atividade fim. Então, eu chego... Qual a conclusão que eu chego? Nenhuma, porque é uma bola de neve que eu não consigo, muitas vezes, ver essa saída. A gente vai ter que encontrar, né? Nós da academia aqui, as cabeças pensantes da ciência, a gente vai ter que dar um jeito nesse problema. Mas você não consegue discutir só a economia circular. Ela, teoricamente, ela é incrível, mas e como que isso é viável na prática? Como que eu vou... Bom, até hoje a gente não consegue ter um sucesso aí na recolha de pneus inservíveis, na recolha de lâmpadas, bateria. Aí entra também, acho que foi a Fernanda que falou na questão de cultura, dela ter tentado inserir dentro do condomínio uma coleta seletiva. E aí eu acho que foi o Carlos também que comentou a respeito das pessoas que trabalham com essa reciclagem. Então, Pedro, é um assunto assim que vai chegar um tempo que vai ser questão de sobrevivência, justamente pela escassez, mas é muito devaneio aqui da minha cabeça. Eu fico assim, saindo fumaça pelas orelhas aqui, porque quando você joga na mesa e você começa a ver tudo aquilo que precisa ser movimentado para alcançar o objetivo, assim, nesse momento, com o nível de conhecimento que eu tenho, eu ouso dizer que é humanamente impossível. Não, eu acho que você, quer dizer, você expandiu muito bem o conceito, né? Botou os desafios aí, quase todos, né? Que estão na supply chain, né? Essa questão toda, você detalhou muito bem. Sem exagero, dava, se por alguma queda de luz aqui a aula terminasse, tinha ficado muito completo, né? Que acho que você conseguiu dar um panorama aí fantástico de detalhe dos desafios, né? Acho que foi muito bacana, e inclusive um monte de colegas levantou a mão, né? Então, quer dizer, sua fala foi muito interessante. Deixa eu só, antes de dar a palavra para quem levantou a mão, deixa eu só terminar a listinha aqui, porque senão o pessoal vai ficando eternamente para trás, né? Então, deixa eu ir com o Luiz e o Vinícius, depois fiquem tranquilos, vou retornar aí para a galera que levantou a mão, que o assunto ficou realmente muito interessante, né? Eu vou fechar a câmera, mas eu estou aqui, tá? Tá, fica à vontade. Luiz, inclusive, muita coisa desse assunto interage com aquilo que a gente viu no curso do Luan, né? Que eu e você, a gente assistiu, quer dizer, o Luan sabe demais disso, né? Então, fala um pouquinho aí também do que você lembra lá da discussão, do que você vive. Bom, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza, boa noite. Primeira coisa, de cara, a grande diferença do que eu pude presenciar na aula do Luan, eu acho que isso reflete consideravelmente no perfil de alunos, tá? Digo perfil em relação à experiência profissional, até propriamente os cursos, as especialidades de cada um, o ponto de vista que a gente vê o problema, tá? Lá as pessoas eram muito focadas em apresentar soluções, e as soluções, na grande parte, eram cultura, porque quando as pessoas se acostumarem, tudo funciona, ou reforço organizacional, reforço estatal. Precisa de ter mão pesada do governo, porque se ele chegar e taxar, tudo funciona. Linkando com o que a Larissa comentou, isso acontece muito. Eu acho que as soluções elas começam no ramo acadêmico, mas elas não amadurecem no ramo acadêmico. Eu acho que nesse sentido
a gente pode pensar na economia circular, sobre uma coisa maravilhosa, que funciona, que vai revolucionar tudo. Só que nada é disruptivo, por mais que se autoproclame disruptivo, as coisas não mudam de uma hora para outra. A menos que a gente tenha uma realidade tipo Mad Max, que de uma hora para outra o petróleo acaba, todo mundo começa a vestir cor e querer um comer o outro, que não vai acontecer, assim espero. A gente não vai ter um processo de disrupção tão grande. Então, a absorção de medidas assim, elas podem entrar ou como uma modinha, como, por exemplo, a gente já teve o processo de reengenharia, hoje tudo é 4.0, qualquer coisa que você chama, nem que seja coach quântico 4.0, tudo que você faz 4.0 é uma solução maravilhosa. Eu acho que a gente vai um dia viver tudo circular, coach circular, indústria circular, não sei o que circular, tudo que é circular vai ser maravilhoso. Provavelmente vão estar fazendo errado, e ainda não vai ser aquilo que propriamente deveria ser feito. Realmente, a gente precisa de uma cultura para isso, a gente precisa de um processo de amadurecimento, mas antes de qualquer coisa, ainda linkando no que a Larissa falou, a gente precisa de reimaginar tudo o que a gente está fazendo. Realmente requer um investimento muito grande, mas a gente precisa repensar o que a gente está fazendo. O exemplo que ela deu, por exemplo, usando o exemplo da troca de combustível fóssil por uma bateria elétrica, ele é muito bom. Você troca uma solução, você troca um problema pelo outro, você tem que escolher o seu problema, mas não necessariamente as coisas têm que ser 880. Eu acho que a economia circular ela pode ser uma saída muito interessante para fazer uma coisa que praticamente empresa nenhuma faz, que é administrar uma consciência organizacional. Então você está muito preocupado com lucro, mas você tem que saber que por mais que não ocorra uma disrupção, você precisa se diferenciar. Então esse processo de diferenciação, no meu entendimento pessoal, não tirei isso de lugar nenhum, se tem em algum lugar, me copiou, eu acho que é uma maneira de se diferenciar do mercado. Eu já cheguei na época que eu era estagiário lá, muitos anos atrás, eu cheguei a trabalhar na rua, fazendo atendimento externo, e não tinha GPS. E o meu desempenho profissional era bizarramente mais baixo, porque metade do meu tempo eu ficava procurando onde é que eu tinha que chegar. Aquilo não foi feito para mim, mas hoje eu trabalhando com GPS, eu com certeza teria um desempenho bem melhor. E isso requer uma indústria que me possibilite ter o GPS, uma pessoa que se possibilita ter a abertura de aprender sobre usar o GPS, e todo mundo, no final das contas, embarcar em alguma coisa que há um entendimento geral que funciona. A gente está falando de sustentabilidade hoje, e, cara, todo mundo sabe aqui que isso não funciona plenamente. Mas todo mundo sabe que é bom, todo mundo sabe que funciona, todo mundo sabe o que precisa fazer, e no seu próprio condomínio, na sua própria casa, há uma dificuldade de ser feita. E isso é um problema, mas eu acho que talvez o maior problema a gente não tem que olhar isso como se fosse a última solução do mundo. A economia circular não vai ser a última solução do mundo. Ela tem suas contribuições, ela tem um trade-off, que é uma coisa que todo mundo fala, e eu acho que ela pode contribuir muito para uma diferenciação de mercado. Por exemplo, o Diogo comentou sobre as questões da mudança do consumo de garrafas de vidro para long neck. Se a indústria não estiver preparada para aportar essa mudança, algumas empresas morrem. Como que eu consigo me diferenciar? Às vezes, é um processo maduro para uma mudança desse tipo que consegue me manter no mercado. Então, no final das contas, é Darwin na cabeça. Cara, se você não aderir a pequenas coisinhas ou se preparar para elas, você não sobrevive. Então, no final das contas, ela vai entrando aos poucos no sangue. Talvez quando a gente tiver uma capacidade de adotar a economia circular, seja um outro nome. Seja economia, sei lá, bilíngue, tipo 2, o retorno, não sei. É um outro nome, entendeu? E por aí vai. Como o Pedro falou, me parece uma coisa muito básica, mas é uma coisa difícil e nova. Então, a gente tem muito ramo para muito que se desenvolver. Bem ou mal, a intenção do meu aprofundamento acadêmico. E eu não faço a menor ideia onde eu vou chegar com isso, mas é um assunto que me interessa muito. Perfeito. Olha, não digo que foi um sincericídio, porque foi uma coisa sincera muito boa, né? Foi, assim, perfeito. Acho que é exatamente isso.
né? Eu concordo totalmente com esse depoimento, essas colocações que você colocou são muito interessantes. E é bem isso, né, cara? Você vê que o meio empresarial, o meio acadêmico também, né? Adora essas buzzwords, né? Quer dizer, aí uma hora... e algumas coisas viram conceitos, né? Vão sendo estudados, aprofundados, outros vão sendo abandonados, né? E quando você vê, todo mundo já enjoou daquilo, né? Ficou ultrapassado, às vezes sem nem ser implementado, né? Que é como você falou, quer dizer, daqui a pouco 4.0 ninguém aguenta mais falar e isso nunca foi implementado, né? Então, quer dizer, o mundo vai vivendo essas coisas descartáveis até nisso, né? Se você expandir um pouco a sustentabilidade para uma parte intelectual também, né? De coisas que é tudo muito imediatista, né? Quer dizer, até uma certa crítica ao meio acadêmico. Não tem muito como ser diferente, porque a maneira de comunicar sua pesquisa é um artigo, né? Mas você vê que às vezes a coisa é um pouco invertida, né? Parece que a publicação ela é mais importante até do que você ter algo consistente, né? Quer dizer, o que importa é o paper, né? É o trabalho em si, do que você ter de fato alguma coisa que provocou alguma mudança, que gerou um resultado, né? Então acaba ficando muito isso, uma cultura muito imediatista e publicar muito volume, né? E você não tem, né, uma tendência de coisas mais disciplinadas, mais perenes, né, de longo prazo, né? É uma coisa que me incomoda muito também, porque eu particularmente, eu sou um certo fã do processo, do longo prazo, daquelas coisas que com disciplina você vai cultivando e desenvolvendo, né? Bacana, muito legal. Raíssa, suas impressões, isso interage de alguma maneira com a sua pesquisa? Fala um pouquinho. Se você estiver aí, que eu já vi que ela caiu, voltou, tá aí. Pode falar. Então, professor, eu estou um pouco perdida ainda, confesso. Minha internet está um pouco ruim hoje. Não sei se vocês estão me escutando ou não. Para mim está travando bastante. Se você não conseguiu pegar, não tem problema. Se conseguiu pegar a coisa da discussão... Não muito, professor. Eu juro que eu estou tentando aqui, mas eu não consegui pegar ainda 100%. Ainda estou tentando me inteirar aqui. A Camila está até me ajudando um pouco para entender, porque hoje está bem ruim aqui para mim a minha internet. Não tem problema. Qualquer coisa você levanta a mão ou interrompe, fica à vontade, tá? Sem nenhum problema. Vou passar adiante, então qualquer coisa você fica à vontade, tá? Tá bom, obrigado. Vinícius, vamos lá então. Opa, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas, estava numa reunião do trabalho. Mas acompanhei aqui bem o debate, né? Então falar depois dos comentários aí dos colegas é um desafio bem interessante. Mas eu vou tentar trazer um pouco na minha realidade de vivência como gestor na saúde e na minha pesquisa, né? O que eu pretendo pesquisar também. E assim, eu acho que o primeiro ponto que o tema ele acaba permeando qualquer assunto que a gente atue hoje, né? A sustentabilidade é algo hoje acho que até um pré-requisito substancial ou de sobrevivência tanto de qualquer organização privada ou pública. Por quê? Vou dar um exemplo bem interessante em relação à Light. Quando eu estava lá na época lá como diretor administrativo do hospital, uma empresa bateu lá no hospital falando: olha, eu sou uma representante aqui, eu sou uma parceira da Light e a gente quer fazer um projeto aqui de redução do consumo de energia. Aí eu olhei e falei: né, assim, o que a Light ganha com isso? Né? Como está representando a Light para chegar aqui e diminuir o consumo? E a estratégia é a seguinte: olha, porque é um órgão público, a gente não pode interromper o fornecimento de energia. E o maior devedor da Light são os órgãos públicos. Então, se a gente aqui diminuir o consumo de energia de vocês, pelo menos o calote vai ser menor. E a gente ainda recebe da Light um percentual da diferença do calote. Olha que interessante. Cara, isso é muito louco. Então, assim, é uma estratégia comercial, nada mais é do que maximizar o lucro em cima da sustentabilidade, sem dúvida. Isso aí você pode falar sem problema, só para saber. Não, hoje eu já estou vacinado já. Semana passada eu falei um monte de besteira, mas hoje eu vou ficar mais tranquilo. Não, que isso. Mas, assim, é interessante porque é uma estratégia, né? O que acho que você mesmo comentou, né, Pedro? Uma das últimas falas aqui, ou algum colega comentou, não estou meio perdido hoje
de memória, mas assim, nada mais né? A sustentabilidade também está atrelada a lucro social, lucro da organização. Então, esse exemplo da Light eu achei sensacional, porque é uma estratégia, né? Uma estratégia de sustentabilidade da Light, não só o ambiental, mas o econômico, né? E aí eu vou dar outro exemplo também que eu acho bem bacana, como a legislação das compras públicas avançou bastante, né? Não só a nova lei que saiu agora dia 1º de abril, mas a gente tem uma série de normativas, assim, e desde janeiro de 2010, a gente tem uma legislação que impõe como obrigatoriedade, né, em qualquer contratação pública, a observância do conceito do desenvolvimento nacional sustentável. E aí esse conceito ele foi dividido em 4 pilares na legislação, que é não só o ambiental, o social, o econômico e o cultural. E aí esses 4 pilares, dentro de um processo de contratação pública, é interessante porque a gente tem que desenvolver políticas, por exemplo, de incentivo das pequenas empresas. E acho que nesse momento agora de pandemia, mais do que nunca a gente tem que pensar nisso, né? São as pequenas empresas que desenvolvem a tecnologia, a economia local, regional. São mais de 95% das empresas no país são pequenas empresas que geram mais de 60% dos empregos. Então, esse conceito da sustentabilidade econômica, né, das pequenas empresas, acho que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a gente tem que ter, né, as empresas vão ter que ter estratégia para lidar com isso. E a questão do impacto ambiental, da economia circular, tal, isso está projetado hoje em qualquer processo de negócio. Um exemplo, hoje a gente tem diversas ferramentas, né, para aulas online, né, ou para reuniões, ou para trabalho remoto, e faz parte do conceito também de sustentabilidade, né, um impacto, em tese, um impacto menor ao meio ambiente, né, uma economia de recursos. Então, acho que esse tema, ele, na verdade, ele é um tema hoje guarda-chuva, né? Ele não tem como se esgotar. Você pode hoje tratar ele de qualquer assunto, tá? Vou falar de aviação, vou falar de sustentabilidade. Vou falar de saúde pública, sustentabilidade. Exemplo, o meu tema, né, que eu pretendo estudar no doutorado, é a ideia de uma criação de central de compras da saúde no Rio de Janeiro, para o próprio Ministério da Saúde. Um dos pilares ali na pesquisa, eu vou ter que tratar estratégias de como as pequenas empresas vão poder se adequar a esse mercado, porque senão a gente tem um estrangulamento das pequenas empresas, né, na etapa de concorrência e tal. Então, na verdade, vira uma política reversa, né, contra o interesse público nesse sentido, né? A gente pode, pelo contrário, né, criar cartéis, diminuir empregos. Então, quer dizer, é um tema que não tem jeito. Qualquer tipo de assunto, né? A gente tem que esbarrar, né, ou tangenciar na sustentabilidade, em um dos pilares da sustentabilidade. Então, esse exemplo da Light foi muito marcante, né? E aí mostra, né, esse ponto, como que a sustentabilidade ela está atrelada ao lucro também, sem dúvida, né? Isso chega a ser óbvio, né? A gente não tem como achar que é filosófico a coisa, né? Então, nem que seja por uma questão de credibilidade, de confiança, ou do próprio lucro mesmo no final, né, monetário da coisa. A gente tem um projeto no Ministério da Economia bem legal, que existe até um portal da eficiência energética, que ele orienta uma série de procedimentos aos órgãos públicos de como reduzir o consumo também de energia. Então, assim, o que a gente acha mais é política aí de sustentabilidade, e trazer todo esse desafio para a academia, né, de como as tecnologias, né, vão se adaptar a essa sustentabilidade verde, indústria verde, sei lá, né, esse conceito, né, acho que é bem relevante, e é difícil pensar, né, em algo taxativo, né, a gente pode pensar em qualquer esfera. Eu quis só colaborar com esse exemplo. Tem um exemplo também que eu acho bem legal na saúde, que é a logística reversa das próteses hospitalares, né? Então, há uma política em cima disso, de como tratar, né, a logística reversa de próteses. Por exemplo, né, uma estratégia de negócio lá que eu descobri também no hospital, bem interessante, que o resíduo químico, que é um dos tipos de resíduos, né, a gente tem como negociar com as empresas de coleta um abatimento do contrato, para elas irem lá e coletar. Por quê? Porque dentro do resíduo químico tem prata que no mercado o valor é astronômico. Então, a gente conseguiu fazer uma negociação dentro do nosso contrato, né, pensando nesse aspecto da sustentabilidade, que a empresa vai lá no hospital, recolhe e ainda paga por isso. Por quê? Porque a prata ela consegue reverter e tem um valor comercial. Então, repare que nós temos estratégias dentro do conceito de sustentabilidade para lidar no negócio, né? Então, existe empresa só para isso, só para tratar a prata de resíduo químico,
Então, há inúmeros, né, frente de negócios aí para tratar um tema de sustentabilidade. É isso. Legal. Muito bacana o que você falou da atualização da lei, né? Porque, querendo ou não, né, a compra pública, né, o gasto público, de uma maneira geral, ele acaba sendo um grande motor da sociedade, da economia, né? Então, é evidente que tem que ser um gasto com qualidade, né, para você não desperdiçar dinheiro público, né? Mas imagina o seguinte, né? Quer dizer, se você usa só o critério do preço, né, do menor preço, ignorando qualquer outro aspecto, quer dizer, aí, porra, que empresa vai ser essa, né? Às vezes ela consegue um menor preço às custas de um trabalho análogo à escravidão, né? Uma poluição do meio ambiente que outra empresa tem mais custo com isso, né? Para não poluir, aí ela não consegue ter esse menor preço, né? Então, quer dizer, é um grande motor esse gasto público dessa maneira, né? Então, quer dizer, você tem que direcionar esse motor justamente para os lugares certos, né? Porque, quer dizer, óbvio, né, que o preço é muito importante, mas assim, se for apenas esse critério, aí eventualmente você pode ter problema com qualidade, né? E aí, quer dizer, o preço sobe uma ordem de grandeza, porque você mesmo já deu exemplo disso aqui, né, do equipamento alemão, né, que era mais caro, mas durava mais. Então, quer dizer, muito bacana, né, saber que a lei também se atualiza e está criando sinergia com a modernidade, né? Bacana, muito legal. A Camila levantou a mão há um tempão. Camila, pode falar. Levantei. Eu estou ajudando a Raíssa, mas eu preciso de ajuda também, tá, pessoal? É só para complementar, né, sobre as questões que a Larissa tinha colocado, e que é algo até que se trata da minha pesquisa, que hoje em dia tem muitas pesquisas com a metodologia de análise do ciclo de vida, né, que vai analisar todo o percurso daquele processo, né, de forma circular. E o que acontece é que existe, né, uma contribuição que as empresas dão pelas leis governamentais, né, pela quantidade, né, o quilograma de carbono emitido, né? E aí o que acontece? E também aos multas, né, quando isso é ultrapassado. Então, tem uma série de encargos que tem sobre o carbono que é emitido, né? E, assim, então, não é só essa questão de lucro e, tipo assim, dane-se a natureza e o ambiente e tal, mas existem essas políticas e tem crescido essas políticas, né, para estar auxiliando. E é claro que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem chulo, bem ridículo, vamos dizer que alguma indústria aí, ela tenha como resíduo óleo. Lógico que é muito mais fácil ela descartar no rio, por exemplo, né? Ela vai descartar no rio, é muito mais fácil, muito mais prático, demanda menos tempo, menos serviço, menos mão de obra. Só que e mais difícil, né? Ela reutilizar aquilo, sei lá, para produzir um outro produto. Vamos colocar lá um sabão que seja, que a gente sabe que dá para produzir. Mas daria mais trabalho? Sim. Mas vamos analisar na questão do custo. Diminuiria nas multas, diminuiria nos subsídios que ela teria que pagar para o governo com relação à emissão. Ela poderia vender este produto, então também daria lucro. E socialmente falando, geraria mais empregos. Então tem uma série de coisas. Só que é como, acho que alguém falou, não lembro se foi o Luiz, a questão da cultura em si, né? Existe uma mudança cultural. E isso demanda tempo. Não é só mesmo a questão, vamos dizer, econômica em si, porque o que essa metodologia de análise do ciclo de vida, ela realmente estuda isso, que ela vai ter esse retorno, quanto tempo vai ser esse retorno, mas é uma readaptação, uma mudança de cultura mesmo, né? Então, isso precisa ser visado, porque não é o mais fácil, não é o caminho mais fácil, precisa se readaptar, mas existe sim um lucro diante disso, porque vai diminuir em outras questões, né? E é isso. Perfeito, legal, muito bom. Larissa levantou também a mão, fica à vontade. Não, é só porque, como ela comentou a respeito do ciclo de vida, dessa análise, ela é bem bacana, funciona, né? Já tem várias pessoas
ela mesma comentou, desculpa, esqueci o nome dela, comentou a respeito dessas pesquisas e tal, mas ainda tem algumas lacunas, né? Como tudo que a gente estuda tem lacuna. Por exemplo, no Brasil, o governo lançou o RenovaBio, que é um estímulo ao uso de biocombustíveis. E me perdoa se eu estiver falando alguma abobrinha, mas assim, em suma... Não está perdoado, que eu falo também, vocês também têm que perdoar. Então, assim, em suma, o RenovaBio seria aumenta a produção de etanol, estimula o consumo de etanol, consequentemente, reduz um pouco o consumo de combustível fóssil e aí eu poluo menos, emito menos carbono. E aí tem a questão dos CBIOS, que seria uma negociação desse carbono aí, que, por exemplo, Petrobras teria que comprar os CBIOS, enfim. Não vou entrar muito no detalhe do programa, porque, para ser sincero, eu não sei ele muito na cabeça. Mas, discutindo até mesmo com o Luan, com a Ana Carolina, com a turma lá do Mobilog, sobre o programa, um dos problemas da análise do ciclo de vida seria a rastreabilidade da matéria-prima. Então, quando eu analiso o ciclo de vida, eu analiso do berço ao túmulo. Então, eu preciso saber lá do seu Zé das Couve, que plantou a cana, ou a soja, ou o milho, ou a beterraba, o que quer que seja, como foi feito o plantio, como foi feito o cultivo, como foi feita a colheita, o transporte, para eu contabilizar toda a emissão, desde a hora que a sementinha caiu no chão, brotou, até ela virar o biocombustível no tanque do carro. Então, essa rastreabilidade, ela ainda tem um certo, vamos dizer assim, um certo buraco negro aí dentro. Porque tem lugar que você não consegue buscar esse tipo de informação. Até que ponto esse tipo de informação ele é confiável? Né? Nós estamos aí no ano de 2021 e até hoje encontra trabalho escravo. Então, que é uma coisa que, olha, há quantos anos isso foi abolido, já tem inúmeras discussões de direitos humanos, enfim, tudo mais, e ainda assim é encontrado. Então, como que eu vou ter a garantia de que esse estudo do ciclo de vida, ele realmente vai reproduzir uma realidade? Né? Como que... É claro, gente, que eu estou, assim, sendo um pouco extremista, porque é evidente que, por mais que só no tanque do carro eu deixe de consumir um para consumir o outro e eu reduzo a emissão, de certa forma já é um ganho. Mas o propósito do programa é um propósito muito maior. Quando se discute essa alteração energética por questões climáticas e tudo mais, ambientais de forma geral, a discussão ela é um pouco mais profunda. Então, só isso que eu queria pontuar, que ainda há um buraco negro, que ainda há essa dificuldade de acesso de informação para que, então, os cálculos sejam feitos e realmente haja uma validação. Pode ir, vai na fé que está tudo certo. Isso pega um gancho. Eu acho que agora você realmente fechou o link entre os dois temas, né? Entre a economia circular e a gestão de risco em supply chain, porque é como você, de novo, brilhantemente completou, né? É um problema de supply chain, né? Você foi desde o primeiro elo, né, da indústria extrativista ali, e você foi até o último a ponta ali do combustível no carro, né? Então, quer dizer, é uma supply chain imensa, que, na verdade, como a gente viu lá nas primeiras aulas, é uma teia de suprimentos, porque você vai ter diversas indústrias e segmentos diferentes dentro dessas cadeias, né? E riscos dos mais variados, né? Vão surgir aos montes, e técnicas de resiliência diferentes vão ser necessárias, né? Por isso que aqui a ideia é a gente abrir o tema, né? De maneira alguma a gente vai conseguir esgotar, né? Eric levantou a mão, fica à vontade aí, pode falar. Queria só fazer o gancho aí entre o que ela falou e o que o Luiz tinha falado. Porque quando o pessoal fala do etanol, existe uma outra problemática que é você está diminuindo a emissão de gases pelos motores, né, de combustão, mas em compensação o etanol, para ser produzido, você precisa fazer a queima da cana.
E aí como é que você faz a queima da cana com carvão? Você pode estar prejudicando o ambiente mais ainda. E aí o que alguém tinha falado, acho que foi a Fernanda, que você tem lá aquele triângulo econômico que você comentou, né? Eu acho que fica muito naquela de se algo é econômico e ambiental, dificilmente vai ser social. Se é econômico e social, dificilmente vai ser ambiental. E buscar esse equilíbrio entre os três é o que vai ser o conceito de sustentabilidade. Perfeito. Você falou desse exemplo, eu lembrei até de outro, que eu acho que, não sei se foi em alguma palestra que eu ouvi, e aí eu não vou saber nem reproduzir muito bem, mas parece que existe um trade-off parecido com esse, quanto à energia solar, né? Parece que aquelas placas para você captar energia solar, você também tem algum processo que não é o mais verde possível por trás dele, né? E aí, como eu não sou realmente ligado a essa área, eu não vou saber descrever, fica aí para depois a gente pesquisar e tentar trazer mais algum detalhe, né? Mas realmente você acaba tendo esse trade-off, quer dizer, às vezes você produz uma energia mais limpa, um processo mais sustentável, né? Mas ele é mais sustentável em um ponto da cadeia. Você deslocou a poluição para uma outra parte, né? Que é o exemplo, quer dizer, que vocês acabaram de dar agora, né? Perfeito. Pessoal, essa rodada de debate aqui nossa foi perfeita. Acho que agora eu consigo arrematar o nosso conteúdo aqui mais rápido. A gente segue para uma última leva de comentários aqui em cima do que eu vou falar, né? Mas é muito bacana, porque aí você vê, a gente ilustra, né, o que a gente está falando com os exemplos que vocês deram, né? E aí eu acho que, se eu não me engano, Larissa que comentou também das cadeias de suprimento de circuito fechado, que é outro tema que, na verdade, expande, interage, né, com esse conceito de economia circular, né? E aí, quer dizer, a gente tem aí nesse slide uma série de definições, a gente não precisa ficar se aprofundando, porque isso acabou que foi falado, né? E vamos logo pular para o finalzinho dele lá, falando até uma definição antiga, né? Você vê, esse conceito de cadeia de suprimentos de circuito fechado é até relativamente um pouco mais antigo, né? Você tem ali o retorno, né? O gerenciamento do retorno do produto, né? A remanufatura, os issues, né? Os problemas operacionais da remanufatura, né? E o desenvolvimento desses produtos, né? Você desenvolveu o mercado e os produtos remanufaturados, né? O mercado que consuma esses produtos remanufaturados, né? Então você tem todos esses desafios aí para serem criados. Isso aí eu acho que a gente já discutiu bastante também, né? Os gerentes de cadeias de suprimentos, diretores, CEOs, né? Vai chegar um determinado momento, como foi falado aí por vocês também, que vai meio que ser obrigado, né? Até o Luiz comentou do darwinismo, né? Foi uma analogia muito interessante, né? Quer dizer, é aquela coisa que a água está subindo, né? E uma hora ela está batendo no pescoço. Quer dizer, quando ela bate no pescoço, daqui a pouco vai para a boca, quando chegar no nariz já era, né? Então, quando ela está chegando ali no pescoço, já vai ser um momento de redesenhar o processo de forma a se adaptar, né? A virar tão circular quanto for possível, principalmente que se todo mundo no segmento começar a fazer e a sua cadeia, a sua empresa provavelmente não, né? Aí provavelmente já chegou um momento que está tarde demais para você efetuar essas mudanças, né? E aí, pessoal, eu acho que eu vou fazer uma inversão. Como é uma coisa mais de debate também, acho que a gente pode retomar esse slide aqui no final. Tá, vou guardar ele aqui então. Ficam já essas perguntas, comece a pensar um pouquinho sobre elas, né? E aí no final, naquela rodada final de comentários que a gente vai fazer, vocês falem mais um pouquinho, tá? Vamos fazer como a gente acabou de ter um debate aqui bem rico, né? Essas perguntas também são até um pouco filosóficas, né? Vamos deixar um pouquinho para o final, tá? Então, aqueles artigos que eu falei, né? Que são dos mais relevantes que eu achei dentro dessa área que tentam, né, fazer, você vê, esse primeiro realmente, ele fala de economia circular e supply chain risk management segundo metodologias multicritério, né? Quer dizer, na verdade, os autores criam um framework
propondo que metodologias multicritério tem que usar em determinadas situações, né? E aí depois a gente tem um outro artigo, vamos tentar ver rapidamente do que eles tratam, tá? Então esse de multicritério, né, ele, enfim, vai fazendo as definições que a gente já falou, né, falando das emissões de carbono, ele vai falando das disrupções em cadeias de suprimentos de produtos agrícolas, né? Ele fala um pouquinho dos principais riscos associados com essa indústria, né? Desastres naturais, furacões, né? Coisas mais da realidade do país do artigo, né? Aqui a gente não tem furacão, enchente, a gente tem, né? Enfim. Aí ele vai falando um pouquinho, né? Supply chain risks, né? As abordagens para esses riscos, né? São vistas como elementos chaves para você tentar implementar a economia circular na agricultura, ajudando a prevenir colapsos, né? E aí o framework que eles propõem, né, dentro desse artigo é bastante interessante. Você tem uma primeira fase ali que fala de riscos e rupturas, né? Quer dizer, a grosso modo, a gente poderia pegar uma analogia com uma fase de mapeamento e identificação de riscos, né? Que ele vai falando ali, identificação de experts, né? Critérios, alternativas. Você tem uma fase 2, né? Quer dizer, ele bota a fase 3 no meio ali, centralizada, né? Então tem que pular esse meio ali e ir para a fase 2, que seria determinação de pesos, de critérios, uma outra rodada de opinião de experts para você checar consistência, né? Enfim, de repente tentar estimar alguma coisa, obter critérios de riscos, e aí esse SUARA, quer dizer, eu como não sou especialista em métodos multicritério, eu acredito que já seja um dos métodos, né? Uma fase 3, que você vai pegar as alternativas, né? Tentar quantificar ali um pouco, né? Usando, ele propõe usar FEMEA, né? Que é uma metodologia bastante simples, né? Que justamente já propõe ali opiniões de especialistas quantificadas em critérios, em notas, né? Os autores preconizam você compor uma matriz de decisão, né? Provavelmente uma ponderação entre os critérios ali de FEMEA plotados numa matriz, né? A implementação desse EDAS, que provavelmente é outra metodologia multicritério, né? E no final você tem uma fase 4, né, que é você comparar os resultados com outros Multi-Criteria Decision Models, né, que é esse MCDM, né? E no final uma fase de análise de sensibilidade. Então é um frame bastante completo, genérico, né, em que provavelmente dá para usar outras técnicas aí no meio, comparar resultados, né? Então é um artigo bastante bacana, um dos únicos. Se eu não estou enganado, é o único que realmente, de maneira explícita, fala de Supply Chain Risk Management e economia circular, tá? Inclusive, junto com a minha aluna, a Amanda, inclusive, ela apresentou esse artigo na disciplina que ela também fez do Luan, né? Então, é um dos poucos artigos, realmente, que a gente tem juntando esses temas, tá? O segundo, ele fala do canal reverso, né? Ele vai falando da vulnerabilidade, ele fala muito do que a Larissa falou, né? Essa questão da logística reversa, né? Das rupturas nesse canal reverso, tá? E aí ele vai falando, né? De economia de circuito fechado, de cadeia de suprimento de circuito fechado. Ele vai falando, né? Justamente essa questão que a gente pontuou aqui um pouquinho, né? Dos efeitos positivos e negativos da remanufatura, das técnicas de mitigação, né? Quer dizer, dentro dessa remanufatura você também vai ter efeitos adversos, né? Que muitas vezes você vai ter que mitigar, e muitos foram falados aqui, né? Muito da questão do aumento de custo, né? Quer dizer, a Larissa pontuou bem também, o que é uma coisa que, gente, ninguém vai aceitar, né? Você diminuir a sua margem, né? Para algo que não seja uma exigência de lei ou do mercado, alguma coisa, ou de dano à sua imagem, né? É muito difícil você imaginar, não é nem lógico, né, que uma cadeia de suprimentos vai querer simplesmente reduzir a sua própria margem, né? Principalmente no momento que a gente está hoje de pandemia, de dificuldade de mercados, de segmentos inteiros de economia, né? Se a gente pegar a cadeia de suprimentos do turismo, por exemplo, né? Quer dizer, extremamente complicado, né?
cultura, parte de teatro, né? Quer dizer, tem certas cadeias que realmente eu não consigo nem imaginar como é que estão sobrevivendo, né? Então, quer dizer, é muito importante, né? Aí, como uma das conclusões, né? Você pegar both profitability, né? Que é a lucratividade, e robustness, né? Que aí já é um conceito que a gente viu que está estritamente associado com essa parte de riscos em cadeias de suprimentos, né? E aí os autores criam, né, dentro dessa sopa de letrinhas, dois conceitos interessantes, né? O Direct Reverse Channel, né, que ele chama do DCLCS, né? O D é Closed Loop Supply Chain, né, no canal direto, e o indireto, tá? Em seguida, quer dizer, ele vai continuando falando um pouquinho, né, que enfim, a indústria de manufatura, né, ela vai lucrar mais from the direct reverse channel, né, quando você tem ali, né, a closed loop supply chain, a cadeia de suprimentos de circuito fechado, né, quando ela está em face a um ambiente operacional favorável, né, por exemplo, sem variação, né, ou variações negativas, né, quando ela está, por exemplo, num ambiente ali de decréscimo de custos, né, quer dizer, difícil imaginar isso agora, nesse momento, né? E no outro caso, ele fala, né, as teses, né, as hipóteses que o autor coloca, né, quer dizer, que a remanufatura ela ia se beneficiar mais, né, as empresas iam se beneficiar mais da remanufatura quando você está num ambiente de incremento de custos, de um aumento de custos, né? E aí, vamos botar isso no nosso pacotão final ali também. A Larissa já falou um pouquinho, de repente ela desenvolve um pouco mais depois. Por quê? Né? Custos variáveis de combustíveis, né? Sendo estáveis, vale mais o OEM, né? Que é o Original Equipment Manufacturer, né? A manufatura, coletar, e sendo variáveis, né? Para cima, né? Para o aumento, vale mais o varejista coletar e absorver esses prejuízos. Quer dizer, é uma discussão bastante complexa, né? Então vamos voltar para aquele slide 7, e aí quem quiser arremata também essas questões, aquelas últimas lá, né? E aí eu puxei aqui uma discussão, por exemplo, sobre a China, né? A China, mais uma vez, está tendo um papel fundamental aí dentro das cadeias globais, né? Exportando vacina, seja exportando o IFA, né? Que é a matéria-prima para fabricar vacina, né? Então, quer dizer, isso a China, né, quer dizer, ela que puxa muitas cadeias globais, né, se, digamos assim, eu nem sei qual percentual, tá, eu botei aí de orelhada para a gente refletir, imagina que mais até do que isso, né, imagina se um percentual significativo de cadeias de suprimentos chinesas ficassem em circuito fechado, né, parasse de importar matéria-prima, commodity, né, como é que ficaria nos outros países, né? Os impactos sociais, econômicos, ambientais, né? Então, agora eu vou deixar aberto, tá? Não vou chamar nominalmente, não. Vou deixar aberto aí para vocês contribuírem, tá? Então, reflita um pouquinho sobre essas questões aí. Vamos lá, vou fazer uma última rodada aí disso. Quem quiser pode falar. O Pedro ia dar um ruim danado. Porque eu lembro que em 2010, 2011, assim, eu estava trabalhando na Votorantim e depois eu fui trabalhar na UIM, que é uma empresa aqui em Juiz de Fora, que presta serviço para Vale, para essa questão de terraplanagem e extração de minério, né? Eu lembro que naquela época o minério estava aí na faixa de uns $130, mais ou menos por aí a cotação. Quando eu fui para a MRS, e na verdade quando eu me desliguei da MRS em 2016, o preço do minério já estava na casa dos 40. E aí eu não sei dizer muito bem exatamente o motivo. Eu acho que foi numa época que a Austrália entrou
com uma oferta grande de minério. Não sei se na época a China também teve uma queda de consumo. Eu, para ser muito sincero, não lembro o contexto né, global dessa demanda. Mas eu, enquanto suprimentos, eu vi o impacto na hora. Porque é uma coisa tão boba de festa de fim de ano. A festa de fim de ano na UIM, na época que o minério estava lá nas alturas, era a festa de fim de ano que eles chamavam até uma cantora de samba para participar da festa, entendeu? Para fazer o show. Tinha alguns eventos de RH com os colaboradores que eles chamavam de TEAL, né, treinamento ao ar livre, que levava a gente para o Hotel Fazenda e ficava o final de semana lá. E aí, quando começou a entrar a crise, já era um Deus nos acuda, de renegociar contrato, pressão da gerência, da presidência, para a gente reduzir valores de contrato. Então, automaticamente, no meu mundinho ali organizacional, eu não via muito o impacto lá na ponta. Mas você consegue imaginar como que isso vai repercutindo na cadeia. Alguém vai perder e não vai ser o grande. Então, eu imagino que nesse meio tempo aí, muita empresa pequena ficou estrangulada com essa questão financeira. Eu não sei se foi em alguma outra aula aqui, mas eu estou em mente aqui com algo relacionado ao crescimento da China, mas também com um processo, como se fosse um processo involutivo do Brasil, no sentido de que o agronegócio nosso bomba, mas a parte de industrialização, ela foi se perdendo. Então, pelo fato... Nunca foi muito bom, né? Mas o negócio começou a rolar morra abaixo, principalmente por causa da globalização, dessa quebra de fronteira. Então, eu acredito assim, que no primeiro momento, se a China, não vou vender mais para ninguém, peguei a bola, acabou o jogo, não tem mais jogo, sou o dono da bola. Num primeiro momento, geral ia lá se lascar, porque dependemos da China para tudo, eletrônico, tudo. Eu acredito muito difícil, assim, eu não consigo imaginar algum produto que não venha o Made in China embaixo. Mas depois a gente ia sobreviver, porque a gente não nasceu desse jeito, né? Mas num primeiro momento aí eu acho que seria uma quebra muito grande. Mas talvez seria o que falta para o Brasil acordar e voltar para essa questão industrial que se perdeu, né? Nós vendemos o minério bruto para a China, Estados Unidos, enfim, sei lá quem quer que compre, e aí eles trabalham esse minério e devolvem para a gente o produto pronto. Então é quase que o negócio de português, né? O pessoal sempre faz piadinha de português, né? Então é mais ou menos isso. Isso aí dá uma discussão imensa, muito rica, né? Quer dizer, é uma coisa muito... A gente está observando esse processo de desindustrialização do Brasil, dar uma acelerada nos últimos tempos, né? Fábricas, principalmente automobilísticas, fechando, né? Enfim, você vai ter vários motivos aí para esse tipo de coisa, mas realmente, você comentou muita coisa que faz muito sentido, né? Você pega o estrito senso lá do Davi Ricardo, né? Enfim, falando daquela teoria das vantagens comparativas, né? Mas a gente vê que o mundo hoje em dia é mais complexo, né? Da época que isso foi escrito, né? E é evidente que você não tendo, né? Tudo acaba sendo um trade-off, né? Você não tendo indústria, principalmente no momento de pandemia, quer dizer, você chegou um momento que você não tinha máscara, que você não tinha um monte de outras coisas, né? Então, quer dizer, gente, as vantagens comparativas, beleza, faz sentido, né? Até o Brasil ser um produtor de comida, quer dizer, no caso é uma vantagem muito grande, porque, pelo menos, não consigo imaginar num futuro breve que as pessoas parem de comer, né? Então, é uma coisa que ainda algum dia pode ser que descubram, né? Alguma outra maneira. Mas isso gera uma receita garantida, né? Por outro lado, você não ter uma indústria, né? É justamente o exemplo que você falou, né? Você está vendendo o que tem um valor agregado menor, né? O minério bruto, né? Você ainda teve há alguns anos alguma tentativa, né, de criar refinarias de petróleo, mas acabaram virando elefantes brancos, não foram para lugar nenhum, né?
até a criação lá do arco metropolitano tinha a ver com isso, né? Então, quer dizer, é lamentável, né, que essas coisas a gente não consiga ir para frente nisso e repare que você tem riscos. Se o Brasil resolvesse investir pesado agora em indústria, você teria riscos associados a isso, né? Empatar capital, você teria que, né, de alguma maneira, ter um jeito de fazer isso funcionar e ser competitivo, né, para esse dinheiro não ser perdido, né? E, por outro lado, não fazer, você também está exposto a todos os riscos que a gente está vendo aqui agora, né? E outro ponto da sua fala que foi muito interessante, né? Você vê, a China, ela é quase uma cobra nesse sentido, né? Que ela dá a volta no processo, quer dizer, ela compra a nossa matéria-prima, né? E ela processa, manufatura isso tudo, e hoje, quer dizer, principalmente quando eu era pequeno, né, eu lembro que a gente tinha muito a fama do produto chinês ser de má qualidade, né, ser péssimo, né, e hoje como isso vem mudando com o tempo, né, hoje, quer dizer, os celulares lá, né, até esqueci o nome da marca agora, me deu um branco aqui. É Xiaomi, eu acho, né? Tem uns reloginhos. Sim mesmo. Mas, quer dizer, é um celular que está em top de referência de qualidade, né? Tem muita gente que tá até virando uma coisa meio quase iPhone, né? Você tem a galera que gosta do iPhone e você tem a galera que é entusiasta desse chinês, né? Pelo menos no meu ciclo próximo, assim, eu conheço gente que, porra, é empolgado, né? Então, quer dizer, é um país com uma capacidade de execução formidável, né? A gente viu até no início da pandemia, fizeram ali, sei lá em quanto tempo, ergueram um hospital imenso, né? Então, quer dizer, quando eles decidem fazer, eles fazem, né? Então, quer dizer, se do dia para a noite eles decidirem que X% das cadeias dele vão ser circulares, vai ser mesmo. E competitivo, né? Porque os caras realmente se autofinanciam, né? Se investem, têm uma capacidade de execução imensa, claro, associada também a problemas, né? E aí vem pegar um outro ponto aqui da fala do Eric, né? Que foi muito interessante, né? Aquela questão dos pilares, né? E aí a questão do pilar humanitário, né? Que a China realmente tira um pouco isso da equação, né? Eles fazem mesmo, né? Não ligando para uma série de coisas, inclusive fatores democráticos, né? Isso acaba, digamos assim, acelerando a capacidade de execução deles em vários sentidos, né? Então eles conseguem ir lá e fazer, né? Então, e aí pegando agora o final da discussão, né? De fato, se você tem um grande motor, né, de compras, que enfim, compram produtos nossos, commodities, matérias-primas, do nada reduzindo drasticamente, né, você imediatamente tem problemas associados com isso. Teria que se voltar para o mercado interno, né, que efetivamente não gera tanta receita, principalmente agora que o dólar está muito alto, né? Então, quer dizer, teria que haver essa readaptação, conforme a Larissa falou, né? Pessoal, vamos ver se mais umas 2 ou 3 pessoas dão um pitaco aí também. Vamos lá. Mais alguém? Ajudem aí na reflexão. Pedro, jogo rápido, cara. Só até um tema que a Larissa, acho que ela falou tão bem no início, né? Sobre a questão das dificuldades, né? De ser sustentável. Então, nem falando tanto a questão também da China, que ela colocou muito bem. Talvez eu estava até numa aula de mestrado, a gente compartilha um pouco isso, né? Porque eu até falei com alguns colegas, na época a gente levantou ficou um tema meio polêmico, sobre, assim, tem um lado sustentável, né? Tem um lado óbvio da importância, óbvio, assim, sem comentários, e o quanto isso é caro também, né? Até o Luiz colocou muito bem toda a dificuldade, mas o quanto isso é caro. Então, a gente vive isso muito na prática na época da L'Oréal. Você, às vezes, para inovar em um produto, assim, você faz, cara, extremos, sabe? Para você ser sustentável, você respeitar toda a cadeia de produção e inovação, e você gera um produto maravilhoso, cara, um concorrente teu que, sei lá, não respeita nada, consegue botar 60% abaixo do valor e vida que segue. Você está ali no ponto perdendo venda, não coloque, tchau. Assim, o caso da L'Oréal é muito prático, assim como muitos outros, né?
até os exemplos rápidos que eu falei sobre camisa ou qualquer coisa, cara, você se esforça tanto, assim, talvez com... E é isso. Aí eu não sei como é que vão ser, são discussões futuras, né? A gente está tendo esse aperto todo de cadeia de suprimentos, insumos cada vez mais caros, todos eles. Já é caro você ser sustentável. A crise que a gente está passando, cara, assim, eu acho que a possibilidade de explorarmos mais recursos, enfim, fósseis e não dar valor à sustentabilidade é algo muito preocupante, assim, que vai ter que ser realmente muito analisado, porque com um período de economia bom, já era complicado, já era um impeditivo para empresas estabelecerem, né? Imagina agora, né? Imagina o futuro. Perfeito. Muito bom. E atrelado a isso que você falou, né? Quer dizer, fica mais grave se esses países que compram os nossos produtos resolverem, digamos assim, se circularizar mais rápido, né? Ficarem menos dependentes, né? Fazer uma substituição de importações, por assim dizer. Né? Claro que isso não é possível para tudo, né? O objetivo aqui não é entrar detalhadamente nisso. Mas é aquilo, né? Aí quer dizer, quais seriam as fontes substitutivas de receita, né, para nós, né? Qual o risco de não ser protagonista dentro desse processo, né? Então, quer dizer, são questões muito amplas, né? Que é evidente que ficam aqui para a pesquisa, né? Para a gente desenvolver, né? Mas são muito cruciais ao mesmo tempo, né? Vinícius, vamos lá, vamos fechar com chave de ouro aí com teus comentários. Opa, vamos ver se eu vou falar muita besteira agora, hein? Não, mas sobre essa questão da China, acho que a gente um ótimo case, né, para retratar bem esse trade-off, né, de sustentabilidade, foi a própria questão da vacina, né? Como a relação da política externa com, talvez, assim, com a vontade política de não comprar, né, produto chinês, né, isso foi bem claro, independente de qualquer opinião ideológica, seja lá o que for, mas a vontade política não era comprar produto chinês, no final das contas comprou o produto chinês, né? Então, não tem como, né? Você vai ter que colocar na sua estratégia, independente da ideologia, da política que você, né, acredite ou não, e acredita ou não, e em qualquer estratégia comercial, não tem jeito, né? Isso aí tá lá, é um trade-off ali que nós temos, né? E, independente de como é a produção lá, ou da questão da relação trabalhista, ou seja lá o que for, não tem jeito, né? Muitas das vezes a gente pensa, será que se eu comprar um produto, né, de tal lugar, né, eu não vou estar incentivando talvez um trabalho escravo, ou seja lá o que for? É o trade-off que nós temos na questão independente da ideologia e da política, também da sustentabilidade, né? Como é que a gente vai fazer frente a competitividade, né, global e tal? Então, tudo isso entra no fator de risco do processo de negociação, né? Não adianta. Então, acho que a maior besteira que pode qualquer um fazer é xingar chinês no Twitter, né? Lá na frente, o resultado é isso, né? Um atraso aí de alguns meses de 80 milhões de vacinas. Sim. É isso. A gente está vivendo um período meio distópico, né? Eu confesso que tem certos dias que eu acordo assim, eu meio que não acredito. Acho que, sei lá, daqui a pouco eu vou acordar mesmo, né? Uma coisa meio maluca, né? A nossa sorte, assim, entre aspas, né? É que eu não sei, eu nunca fui na China, nunca conheci nenhum chinês, mas eu tenho a impressão que pelo menos o governo cara, uma das coisas mais pragmáticas que eu já vi. Então, assim, você vê a França ainda com, né, se ofende mais, né, quer dizer, vai dar declaração, diz que não vai comprar, né? Acho que os países europeus têm um pouco mais esse perfil, né? A China, você vê, cara, acho que vendeu para o Brasil, isso não atrapalhou. É óbvio que deve ter atrapalhado a diplomacia, né, coisas que a gente não sabe. Mas, assim, o chinês é muito pragmático, né? Eu acho que dentro dessa lógica de capitalismo de Estado deles, bem, bem agressiva, né? Cara, eles não vão deixar um tweet, uma coisa dessa atrapalhar, né? Eles são realmente muito focados ali dentro da proposta deles de crescimento, né? Enfim, de daqui a pouco talvez caminhar para essa maior economia, né? Quem sabe, né? Enfim. Carlos levantou aí também a mão. Maravilha, Carlos. Comenta aí também. Rapidinho. Bom, sobre o... Deixa eu botar aqui. Sobre o
tu acabou de falar agora da economia, eu li alguma coisa que acho que 2027, né? Eles vão se tornar a primeira economia, né? Quem sabe até antes. Tem essa projeção, não tinha visto, não. Eu vi em algum lugar, não sei se foi no jornal, realmente eu não sei, mas eu vi em algum lugar que essa projeção é 2027. Mas uma coisa que eu lembro também foi os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, que foi 2016, ele começou a trazer, que ele utilizava muito lá os países asiáticos para fazer a produção das suas indústrias. E ele começou a trazer essa produção de volta para o próprio Estados Unidos. Um dos motivos, né, foi essa parte do trabalho escravo, né? Pelo menos foi sob essa justificativa, né, do trabalho escravo que ocorre lá em vários países da Ásia. Mas os outros motivos por trás disso era a parte de oferecimento de emprego para a própria população, né? Que ele falou, estou dando emprego para outros países e meu povo está aqui sem emprego. Foi uma bandeira forte do Trump, inclusive, né? Isso. Eu lembro deles terem feito isso, né? E assim, eu acho que, né, como foi dito antes, a gente acaba se adequando. Assim, parte de alimentação a gente acaba não morrendo de fome, né? Porque a gente até brincava quando eu morava em Belém, que falava, paraense não morre de fome, porque se ele ficar parado, cai uma manga na cabeça dele, ele vai comer manga. Então, assim, acho que no bom sentido de fome a gente não morre, né? A gente tem muita produção de comida aqui no país, né? E a gente acaba, se não for o maior, somos um dos maiores exportadores de comida para o mundo todo, né? Isso aí é algo que a gente coloca aqui dentro, alimenta boa parte do mundo e ainda tem, né? Acho que a gente está tendo a maior produção de soja ou de trigo, não lembro, nos últimos anos, está sendo agora. Então, assim, cada vez cresce mais a nossa produção, né? Então, e como a colega falou, né, a gente vende o commodity e compra o produto acabado. Acho que a gente tem que começar a ver essa parte da gente conseguir produzir aqui aquilo que a gente compra de fora. E pese lá na China, né, realmente a maior parte vem de lá mesmo, mas vir bem barato, até por causa do custo da mão de obra lá ser baixa, né? Morre 10 chineses, né? Coloca mais 10 chineses e vai continuar. E é mais ou menos assim que muita coisa funciona lá, a gente sabe, né? Mas eu acho que é importante, pelo lado estratégico, o país começar a ver formação de meios para a gente ter uma manutenção de insumos mínimos. De repente, o Vinícius aí deve estar, não vou dizer nem mais por dentro, né? Mas como está aí na corte agora, né, deve estar sabendo melhor, né, esse negócio aí da fábrica que o Ministério da Saúde, deixa eu só ir para ali, essa fábrica aí que o Ministério da Saúde tinha financiado para fazer vacina, né? Isso aí acho que vai fabricar a própria IFA, né? Então, assim, isso é um lado estratégico, que não é só pro coronavírus. Isso aí vai ser algo para uma série de vacinas, né? Sejam vacinas que possam vir a ser desenvolvidas, ou seja, vacina que nós compramos e possamos desenvolver aqui. Isso aí, estrategicamente para o país, é bom até para vender, né? Que a gente, não é só a produção interna que a gente acaba tendo que comprar de outros, mas até mesmo para a gente poder passar para outros países. E aí é aquele negócio. Acho que no Brasil já uns 30 anos, mais ou menos, está faltando visão estratégica. As pessoas pensam a curto prazo. Não existem planos de governo. Você não vê, passa governo, entra governo, sai governo, você não vê plano de governo. Você vê plano de partido, você vê plano daquele momento, mas ninguém pensa
a longo prazo. E quando pensa, vem o outro, tira. Quer dizer, não há uma continuidade. Eu acho que está faltando no país continuidade das coisas. Você tocou num ponto fundamental aí, né? A questão de, quer dizer, você criar uma indústria que seja capaz, inclusive, de exportar, né? Puxa um ponto muito importante que é, cara, não adianta só também ter indústria interna, ela tem que ser competitiva. Porque imagina, vamos dar um exemplo aqui que já até teve no passado com o Gurgel, né? Imagina que vai se resolver, que poderia ter sido uma ideia bacana, né? O pessoal zoa pra caramba em meme, não sei o quê. Mas cara, se aquilo tivesse ido para frente, imagina, o Brasil poderia ser protagonista aí num negócio interessante. O motor a água, né? Não tem um brasileiro que fez e veio a indústria aí e comprou o projeto e tirou do ar, né? Sumiu com o projeto. Exatamente, porque, por exemplo, não adianta, né? Você chega algum governo, não, vamos agora investir numa indústria nacional de automobilismo. Aí, cara, vai investir ali um volume de dinheiro que eu nem imagino quanto é, né? Óbvio, da ordem de bilhões aí, né? E não adianta, né? Se aí dentro desse caminho você não for competitivo, produzir um produto de baixa qualidade, que seja caro, né? Que não produza na escala que se precise, e aí no meio a gente sabe que do jeito que é o Brasil, cada um vai levar o seu nesse processo, né? Então, quer dizer, é muito complicado. No final, você também investiu, né, aquelas dezenas de bilhões, talvez uma centena, para no final não dar em nada, né? Então, é muito complicado, né? E isso também, quer dizer, eu sou favorável a ter, né? Mas, assim, eu imagino que tenha que ser uma coisa também muito criteriosa, né? Como é que você vai viabilizar isso? Talvez de maneira mista, né? O governo entrando com uma parte, o privado entrando com outra, compartilhando o risco. Eu não sou economista nem estrategista de governo para dizer como tem que ser essa modelagem, né? Mas, enfim, a gente já tem vários exemplos aí de saber que esse tipo de dinheiro tem um potencial também muito grande, às vezes, de ir pelo ralo, né? No final não trazer retorno, né? Bastante complicado, né? Pedro, se me permite só um comentário. Claro, por favor. Só para fazer um link aqui com o nosso mestre Carlos aí, que é fera. E só contextualizar o que ele comentou, né? Eu tenho 13 anos de Ministério da Saúde. Eu nunca vi ninguém pensar no ano seguinte como que seria a política da saúde. Eu completei hoje 100 dias de Ministério da Infraestrutura. E aqui todo santo dia a gente fala no Brasil de 2050. Incrível, né? Todo santo dia. Planejamento estratégico do Brasil 2050. É isso. Mas também o teu ministro é um monstro, né? Por isso que eu não estou nem um pouco saudade da saúde. A minha contribuição, espero, para a saúde é só acadêmico, que profissional aqui, rapaz, é outro nível de visão. Eu não digo nem só de estrutura, não, é visão mesmo, estratégica, é isso que o Carlos falou. Né? Então, aqui a gente, tanto assim, só para ter uma noção, Pedro, quando eu vim para cá, o que eu escutei no processo seletivo falou o seguinte: Vinícius, se você vier para cá e não trazer inovação, a gente exonera. Eu quero ter 9. É isso. Então, quer dizer, é outra pegada, né? Então, se a gente tivesse aí, né, não sei querendo fazer nenhum tipo de apologia política e tal, mas se tivesse um Tarcísio para cada ministério no nosso Brasil, sem dúvida o Brasil seria outra pegada, assim, né? Então, é isso, só para... É muito bom, cara, é aquilo que eu digo, né? A gente, se pelo menos na academia a gente não puder ter um ambiente que a gente debate com liberdade, cara, tentando tirar esses dogmas, né? Porque eu acho que, cara, é meio que notório, né? Que esse cara realmente está fazendo um puta de um trabalho, né? Eu realmente ainda não consegui ver, né, ninguém fala mal, né? Então, quer dizer, foi um acerto, né? No meio disso tudo, desse terror incrível que a gente vê, né? Que não vale a pena comentar que vai descambar para política, né? Não impeço, claro, todo mundo aqui está livre para comentar de política à vontade, né? Não é que eu queira cercear de maneira alguma, mas eu acho que você acaba trazendo, daqui a pouco a coisa desvirtua um pouco, né? Mas, quer dizer, essa mentalidade, ela tinha que ir para tudo, né? Por que ela não vai, né? Porque aí realmente entra a política, entra outra coisa, né? Entra tudo que a gente está vendo aí, né? Mas dá muita felicidade você trazer esses relatos, né? De ver que é possível fazer coisa pública de qualidade, né? Com eficiência, né?
Enfim, legal, pessoal. Bom, então, queridos, acho que é isso. Vou parar a gravação aqui. Acho que hoje foi bem produtivo.